Olá, povo de Deus, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, terceira semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 9:15 e de 24 a 28 e Marcos 3:22 30. Irmãos, Cristo é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Jesus não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas do próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque, se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado para salvar aqueles que o esperam. Os destinatários deste escrito são judeus convertidos ao cristianismo que no final do primeiro século sofrem perseguições por sua opção e correm o risco de abandono da fé. O autor da carta aos Hebreus apresenta-lhes Jesus Cristo como o único capaz de dar-lhes a salvação em qualquer circunstância de suas vidas. É preciso ter claro que entre Deus e a humanidade só há um mediador, Jesus Cristo. Por isso, o autor de Hebreus mostra que a piedade cultual ligada ao templo e aos sacrifícios não assegura o perdão e a comunhão com Deus. O único ato salvador a obter de uma vez por todas o perdão é o sacrifício de Jesus, que derramou seu sangue entregando sua vida por nós. Depois do sacrifício de Jesus, tudo fica relativizado, ou seja, nenhuma estrutura religiosa ou civil tem caráter absoluto e intocável. Sendo o único mediador, Jesus abre completamente a comunicação da humanidade com Deus e das pessoas entre si. Agora, o verdadeiro culto a Deus se realiza por meio da própria vida. O modo de servir a Deus não são ritos religiosos, mas obediência à sua vontade, que se manifestou radicalmente na doação vivida por Jesus até a morte. O único valor do culto consiste em expressar concreta ou simbolicamente o culto que a humanidade presta a Deus por meio da sua vida. Marcos 3:22, 30. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito.
Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. A caravana dos mestres da lei vinda de Jerusalém não tinha como negar a evidência dos atos de Jesus, que eram realizados ao ar livre, na frente de todos. O bem que Jesus fazia a inúmeras pessoas, curando-as de suas enfermidades, era um testemunho evidente da força e do poder de Jesus sobre os espíritos maus. Estes já tinham tentado frear as ações de Jesus, gritando contra ele e reconhecendo o seu poder, porém Jesus se mostrava soberano sobre eles, expulsando-os dos corpos enfermos das pessoas que o procuravam. Sendo assim, o poderio de Jesus era claro e transparente e sempre exercido para fazer o bem. Não tendo como negar isso, os mestres da lei vindos de Jerusalém passaram a usar um argumento falso e que será desmascarado com toda a força por Jesus. Acusam então Jesus de estar se servindo do poder de Belzebu, o príncipe dos demônios, para expulsar os demônios dos corpos dos enfermos. De maneira extremamente sábia, Jesus vai tornar clara a contradição de tal argumento, dizendo: se fosse Satanás a expulsar Satanás, não era preciso estar preocupados com ele, porque o seu poder tinha chegado ao fim. Ironicamente, Jesus revela uma verdade. De fato, o reino de Satanás estava com os dias contados, pois é chegada a hora da manifestação do reino de Deus. Com Jesus estava inaugurado o reino de Deus, onde Satanás não tem vez e nem voz. É chegada a hora dos pobres e enfermos conhecerem a libertação. E Jesus arremata, derrubando de vez o argumento dos mestres da lei, dizendo-lhes que eles padecem de um mal que não tem cura, de um pecado que nem o Espírito Santo os pode perdoar. Libertar os pecadores do poder de Satanás e da escravidão do pecado era um sinal claro de que Jesus atuava em nome de Deus. Dizer que atuava pelo poder do espírito maligno era blasfemar contra o Espírito Santo. Em Jesus está presente o Espírito Santo, que o leva à missão de libertar e desalienar a humanidade. Por isso, ele é acusado de estar possuído por um espírito mau. Tal acusação é pecado sem perdão. Para os acusadores, o bem é mal, o mal é bem. Eles, na verdade, estão comprometidos e tiram o proveito do mal. Por isso, não reconhecem e nem aceitam Jesus. Precisamos desenvolver a capacidade de discernimento para não confundir o mal com o bem e vice-versa, como fruto de uma alienação imensa em que muitos vivem mergulhados. Trocam Jesus por qualquer outra pessoa que se apresenta como salvador de suas vidas. É urgente deixar claro que um é Jesus e seu projeto, e outros constituem a legião de demônios que enganam o povo. Por isso, é urgente um grande exorcismo social, coletivo, onde possamos enxergar o bem sem confusão e as pessoas possam viver plenamente sob o domínio do Espírito Santo e não do príncipe dos demônios.
Um beijo no seu coração.